Olá, aqui é o tio do papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Pelo menos uma vez por ano eu tento viajar para o interior e alugar uma cabana pelo Airbnb para caçar. Nunca comprei um lugar próprio porque não faz sentido financeiramente para apenas uma viagem anual. Além disso, ainda sou iniciante nesse meio e estou adquirindo experiência aos poucos. Antigamente eu ia com meu tio, mas nos últimos anos ele não tem estado bem de saúde e já não tem disposição para acompanhar. Assim passei a fazer essas viagens sozinho. Na última temporada de caça, em novembro de 2022, aluguei uma cabana próxima a um parque nacional. Saí tarde do trabalho na sexta-feira, me arrumei e então fiz a viagem. Quando cheguei, já era noite e o local estava completamente escuro e silencioso. Não havia grilos ou qualquer som de insetos, apenas um silêncio profundo. A estrada de terra até a cabana era longa, mas ao chegar, encontrei a chave sob o tapete, conforme o anfitrião havia indicado. Peguei minhas malas, entrei e desfiz a bagagem no quarto. A cabana era aconchegante e o proprietário já tinha ligado o aquecedor, o que foi um alívio, pois novembro costuma ser muito frio naquela região. O local também contava com TV a cabo e Wi-Fi, então programei um alarme para acordar ao amanhecer, já que esse é um dos melhores horários para encontrar veados ou até alces. Na manhã seguinte, assim que o alarme tocou, já estava pronto e saí para os bosques. Como aquele território era desconhecido para mim, me posicionei atrás de uma árvore caída para aguardar alguma movimentação. Contudo, fui surpreendido por uma voz masculina atrás de mim, o que me fez dar um pequeno salto. Ao me virar, vi um homem de cabelos grisalhos que aparentava ter por volta dos 50 anos. Ele se aproximava lentamente e com um tom irritado perguntou: "O que diabos você está fazendo aqui?" Confuso, respondi com um: "Como assim?" Ele disse que a caça era restrita naquela área, algo que eu realmente desconhecia. Quando expliquei isso a ele, ele apenas resmungou: "Eu vi você chegando aqui. É melhor sair pelo mesmo caminho que veio." Aquela frase me incomodou. Perguntei o que ele queria dizer com "vi você chegando", e ele respondeu que sempre via pessoas de fora indo para aquela cabana, sempre pelos motivos errados. Aquilo me deixou desconfortável, então simplesmente pedi desculpas, peguei minhas coisas e voltei para a cabana. Depois saí de carro até um parque diferente, que um site informava permitir caça. Fiquei lá durante toda a manhã, mas sem sucesso. Já era meio-dia quando voltei para a cabana para descansar e comer algo. No entanto, ao chegar, percebi que a porta estava destrancada. Eu poderia jurar que a havia trancado antes de sair. Além disso, algumas coisas pareciam fora do lugar, e o zíper da minha bolsa estava aberto. Não me lembrava de ter deixado assim. Fiz uma rápida verificação pela cabana, e como nada parecia ter sido levado, decidi apenas seguir com o meu dia. Como estava com fome, fui até uma pequena vila próxima e comprei comida chinesa para a viagem. Depois voltei para a cabana, comi e tirei um cochilo antes de sair para mais uma tentativa de caça no parque. Fiquei cerca de 1 hora andando lentamente, mas novamente sem sucesso. Meu tio costumava dizer que encontrar um animal poderia levar 10 minutos ou 10 dias, e que era questão de sorte. Infelizmente, a minha não estava boa naquele dia. Ao anoitecer, retornei para a cabana. Preparei um jantar simples e comi enquanto assistia a um filme antigo em preto e branco. No fundo da minha mente, a questão da porta destrancada ainda me incomodava, mas tentei não pensar muito nisso. Depois de escovar os dentes, fui para o quarto e coloquei outro filme para assistir até dormir. Estava quase pegando no sono quando ouvi um barulho distinto de uma porta se abrindo. Meu coração disparou. Meio grogue, olhei ao redor e vi que a porta do armário, que antes estava fechada, agora estava entreaberta. Naquele instante, tudo fez sentido. A porta destrancada, os objetos mexidos. Minha mente entrou em alerta máximo. Levantei da cama e fui até minha mochila de caça, pegando minha pistola CZ-75. Voltei para o quarto, acendi a luz e apontei a arma para a porta do armário, gritando: "Saia agora ou eu atiro!"
Uma parte de mim achava que estava apenas sendo paranoico, mas então a porta do armário se abriu lentamente. Para meu choque, era o mesmo homem de cabelos grisalhos que havia me abordado mais cedo. Seu rosto sério se transformou em um sorriso assustador, revelando um dente da frente faltando. "Você me pegou", ele disse num tom zombeteiro. Meu sangue gelou. Ordenei que ele não se movesse e rapidamente peguei o celular para ligar para a polícia. Graças a Deus eu ainda tinha sinal ali. Liguei para o 190 e informei a situação, deixando claro que estava armado e mantinha um intruso sob a mira. A espera pelos policiais foi agonizante. Durante esse tempo, o homem continuou falando coisas estranhas sobre forasteiros que não respeitavam a região. Eu simplesmente mandei ele calar a boca e permaneci alerta até a chegada dos oficiais. Quando os policiais finalmente chegaram, prenderam o homem por invasão de propriedade e possível tentativa de roubo, embora eu não tivesse certeza se ele realmente pegou algo. Ele alegou que encontrou a porta destrancada, mas até hoje não sei se isso era verdade ou se ele arrombou a fechadura ou entrou por alguma janela. O anfitrião do Airbnb não foi nada receptivo. Em vez de se preocupar comigo, parecia mais interessado em saber se algo dele tinha sido roubado. Ele disse que não tinha outras chaves escondidas e que, se a porta estava destrancada, era porque eu havia deixado assim. No fim das contas, ficou claro que ele só queria evitar problemas para si mesmo. Ainda não sei ao certo como aquele homem entrou na cabana, mas uma coisa é certa. Se eu não estivesse em uma viagem de caça e não tivesse minha arma comigo, essa história poderia ter terminado de forma muito pior. Eu tinha 14 anos quando tudo aconteceu. Era minha primeira temporada de caça com minha família, especificamente com meu pai e meu primo. Para situar você na história, eu estava no meu próprio esconderijo, a uns 3 quilômetros ao sul da cabana do meu pai, enquanto o dele ficava ainda mais afastado, no meio da mata fechada. Chegamos até um ponto com o quadriciclo e descemos uns 100 metros antes do meu esconderijo. Dali, eu segui sozinho. No inverno, no interior do Paraná, a escuridão chega rápido e o frio corta a pele como uma lâmina. Eram por volta de 16 horas quando comecei a sentir o vento gelado e decidi fechar minha barraca. Eu caçava com um rifle .243, que tinha uma capa camuflada com alça para carregar nas costas. Fechei o zíper da barraca e fui jogar fora uns restos de comida que tinha trazido comigo. Foi quando ouvi as folhas secas se movendo atrás de mim. Meu coração acelerou. Parei. Virei a cabeça devagar, esperando ver um cervo, mas não vi nada. Depois de alguns segundos de silêncio, concluí que devia ser um esquilo ou um pássaro e continuei meu caminho. Mas algo estava errado. Quando dei os primeiros passos, vi uma trilha no chão, passando pelas folhas secas. Mas não era uma trilha comum. Era larga demais. Não poderia ser de um animal pequeno, nem mesmo de um veado. Um arrepio subiu pela minha espinha. Minha mente começou a correr. Uma onça? Um javali? O que mais poderia ser? Comecei a andar mais rápido em direção ao meu pai. Quanto mais o tempo passava, mais escuro ficava. Eu ainda estava a quase 2 quilômetros da cabana quando parei de repente. O som que ouvi foi a coisa mais horrível da minha vida. Era um grito, um urro, algo que não deveria existir. Imagine o som de um homem sendo rasgado ao meio, misturado com o rugido de uma fera. Meu corpo congelou. Por alguns segundos eu não conseguia me mover. Meu coração parecia que ia explodir no peito. Então, instintivamente, eu corri. Corri o mais rápido que pude, mas estava carregando quase 10 quilos de equipamento e vestindo roupas grossas. Meu medo era maior que o cansaço. Então o som veio de novo. Dessa vez, estava mais alto e mais perto. A lua era minha única luz. Minhas pernas já doíam, mas eu não podia parar. Foi então que me virei, e eu vi. A uns 50 metros de distância, sob o brilho pálido da lua, havia uma sombra alta e deformada. Seu corpo era magro, mas seus braços eram absurdamente longos. Aquilo me encarava. Eu tentei puxar minha arma das costas enquanto corria,
mas meu corpo tremia tanto que meus dedos pareciam não obedecer. Eu já não sabia para onde estava indo, apenas corria. De repente, vi uma estrada conhecida, a trilha de terra que conectava meu esconderijo à entrada da área de caça. Continuei correndo até avistar a cabana do meu pai. Subi os degraus tropeçando e assim que pisei dentro da cabana, meu estômago se revirou. Eu vomitei, sem conseguir me controlar. Meu corpo tremia. Meu coração parecia que ia sair do peito. Desmaiei. Quando acordei, ouvi o barulho do quadriciclo do meu pai parando na garagem da cabana. Corri até ele chorando, tremendo, agarrei seus braços e contei tudo. No começo, ele não acreditou. Mas conforme eu falava, percebi que o rosto dele mudou. Ele viu meu desespero, meu medo. Ele sabia que eu não estava mentindo. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. As pessoas tentam explicar. Dizem que foi uma onça ou que meu medo me fez imaginar coisas. Mas eu sei o que vi. Hoje só caço acompanhado. E com uma arma maior. Porque seja lá o que for que estava naquela floresta naquela noite, eu não quero vê-lo de novo. Era uma sexta-feira à noite e eu estava voltando da escola. Eu tinha 13 anos. Sempre gostei de caçar. Meu avô e meu pai me levavam desde pequeno para um sítio no interior da Bahia, onde passávamos temporadas inteiras. Naquela noite, estávamos nos preparando para mais uma viagem. Iríamos para a fazenda de um conhecido da família, um lugar afastado, cercado por mata fechada e com trilhas que percorremos há anos. Era a temporada de caça de javalis e a expectativa de encontrar um grande animal tornava tudo mais emocionante. Chegamos lá por volta das 22 horas. O local era imenso, cerca de 300 hectares, e o acampamento era uma velha cabana de madeira, pequena e simples, mas funcional. Tinha eletricidade, mas pouca estrutura. Meu pai e meu avô preferiam montar uma barraca do lado de fora desde que, anos atrás, encontramos uma cobra dentro de um dos beliches da cabana. Nos reunimos ao redor da fogueira, conversando e contando histórias quando ouvimos um grito que nos gelou a espinha. Era um som que eu nunca tinha ouvido antes, algo entre um grito humano e um rugido animal. Todos ficaram em silêncio. Os homens ali, acostumados com a vida no campo, se entreolharam com expressões sérias. O dono da fazenda sugeriu que verificássemos o que era. Meu avô e eu pegamos um quadriciclo e seguimos devagar pela trilha ao redor do acampamento. Procuramos por sinais de algo incomum, mas não encontramos nada. Mesmo assim, eu não conseguia tirar aquele som da cabeça. Fomos dormir, mas eu me recusei a ficar sozinho. Deitei na barraca com uma arma ao meu lado. Como todo caçador sabe, o melhor horário para encontrar um bom animal é antes do amanhecer. Então acordei ainda no escuro e me preparei. Meu avô me levou de quadriciclo até um ponto na trilha e me deixou lá, esperando que eu subisse sozinho na plataforma de caça. Comecei a subir a escada devagar, tateando no escuro, e me acomodei. Passaram-se cerca de 20 minutos e o sol ainda não havia nascido quando percebi algo no meio da trilha. Peguei a luneta de visão noturna que meu tio me deu, esperando ver um javali ou um veado. Mas o que vi foi algo que me assombra até hoje. Era uma figura humanoide, mas distorcida. Andava devagar, se movendo de forma estranha em direção à mata. Então, de repente, ela parou e virou na minha direção. Meu coração disparou. A visão noturna não mostrava detalhes do rosto, mas eu sabia que aquela coisa estava olhando diretamente para mim. E então, ela soltou o mesmo grito apavorante da noite anterior, só que mais alto. Meu corpo travou por um instante, mas o medo me fez reagir. Peguei minha espingarda calibre 22 e disparei várias vezes. O desespero tomou conta de mim, e então peguei um rifle calibre 243 e continuei atirando. Quando olhei novamente pela luneta, a criatura havia desaparecido. O barulho dos tiros fez meu pai e meu avô me ligarem imediatamente. Contei o que aconteceu e eles disseram que também ouviram o grito. Na manhã seguinte, voltamos ao local para procurar sinais da criatura. Nenhuma gota de sangue, nenhuma pegada, nada. Era como se nunca tivesse estado lá. Ainda caçamos naquela fazenda,
mas nunca mais com a mesma tranquilidade. Agora só saio para a mata com meu pai ao meu lado. Não sei o que vi naquela noite, mas sei que aquilo não era normal. E seja lá o que for, sobreviveu a todos os tiros que eu disparei. Era o outono de 1986. Eu tinha 23 anos e nunca tinha realmente sentido medo na mata. Sempre considerei a natureza meu refúgio, um lugar para relaxar e esquecer o estresse da vida. Nunca vi um lobisomem, mula sem cabeça ou qualquer outra criatura das lendas brasileiras enquanto caçava. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Na época, eu morava no interior de Minas Gerais e trabalhava na prefeitura da cidade. Como funcionário, às vezes tinha que lidar com cortes de energia e outras emergências, mas a floresta sempre foi um lugar seguro para mim. Meus passatempos favoritos eram caçar e pescar. Naquele tempo, ainda era comum pedir permissão aos fazendeiros para caçar em suas terras. Muitos aceitavam, pois os veados estavam destruindo suas plantações de milho e feijão. Era outubro, e o horário de verão ainda não havia começado. Saí do trabalho às 16 horas. Fui para casa trocar de roupa e logo segui para meu destino. A temporada de caça com arco e flecha estava aberta, minha época favorita. O local era especial para mim, uma área remota que chamarei de Serra do Engenho. Estacionando meu Fusca perto da entrada de uma antiga fazenda abandonada, decidi não usar a moto e seguir a pé pelos 3 quilômetros até meu ponto de caça. Com meu arco, minha faca e uma lanterna na pochete, caminhei ao longo de uma trilha estreita que cortava um antigo milharal. O milho ainda não havia sido colhido, então segui pelo caminho deixado pelos tratores dos fazendeiros. O terreno era irregular, e a parte mais alta do campo se conectava a uma mata fechada. Era ali que eu entraria. Depois de atravessar uma parte do matagal e seguir uma trilha de caça, encontrei uma árvore adequada para meu suporte de escalada. Subi cerca de 6 metros para ter uma visão melhor. Por volta das 17 horas e 30 minutos já estava instalado, pronto para observar os movimentos dos animais. O tempo passou, e quando já era perto das 20 horas, comecei a desmontar meu equipamento para descer. Foi então que ouvi passos no matagal. No começo achei que fosse um veado, mas não consegui vê-lo. O luar ajudava na visibilidade e eu podia enxergar razoavelmente bem. No entanto, como já havia passado do horário de caça, continuei minha descida. Ao chegar ao chão, prendi meu suporte e peguei minha lanterna. Mas algo parecia errado. A floresta à noite tem um ar estranho, e naquele momento, um frio percorreu minha espinha. Segui em direção ao milharal, tentando refazer meu caminho. A floresta parecia mais fechada do que antes e eu não conseguia encontrar a trilha exata por onde havia entrado. Após alguns minutos de caminhada, finalmente saí do mato e cheguei ao campo aberto, mas foi aí que percebi algo inquietante. No meio da trilha, bem onde eu deveria passar para voltar ao carro, havia 2 figuras paradas. Na fraca luz do luar, elas pareciam ter cerca de 1,80 m de altura cada uma. Fiquei paralisado por um momento. Não havia escutado nenhum barulho de veículos ou passos. Como eles chegaram ali sem que eu percebesse? Respirei fundo e continuei andando, fingindo que não estava assustado. Peguei uma flecha da aljava e a segurei firme. Conforme me aproximava, percebi que eram um homem e uma mulher, aparentemente jovens, talvez com uns 20 anos. O que me deixou mais nervoso foi o fato de que eles estavam completamente imóveis e em silêncio absoluto. A 10 metros de distância, tentei quebrar o gelo. Frio essa noite, né? Nenhuma resposta. Eles sequer moveram a cabeça. Meu coração começou a bater mais forte. Continuei andando, passando por eles com cautela, sem nunca virar totalmente as costas. Eles permaneceram ali, estáticos. Assim que atravessei o riacho e cheguei à estrada de terra onde meu carro estava estacionado, comecei a sentir um alívio, mas minha intuição me dizia que algo ainda estava errado. Ao me aproximar do Fusca, o silêncio era absoluto. Antes de abrir a porta, parei e observei ao redor por alguns minutos, certificando-me de que ninguém estava escondido. Tudo parecia normal. Entrei no carro e saí dali o mais rápido possível.
No dia seguinte, durante o almoço, fui dar uma volta para pegar comida e percebi que os 4 pneus do meu carro estavam vazios. Ao inspecioná-los, encontrei vários pregos de telhado cravados neles. Alguém tinha feito aquilo enquanto o carro estava estacionado na entrada da trilha. Depois desse dia, nunca mais fui caçar sozinho naquela área. Sempre tive a sensação de que alguém, ou algo, estava me observando. Nunca descobri quem eram aqueles 2 jovens, nem quem sabotou meu carro. Mas algo me diz que as 2 coisas estavam conectadas. E até hoje, sempre que lembro daquela noite, um arrepio percorre minha espinha. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!